Talvez muita gente, pelo fato do seu pai ser um cara investidor, um cara extremamente bem-sucedido no mundo dos investimentos, muita gente deve olhar pra você e falar: ah, para, velho, esse Davi pra ele é fácil, o pai do cara é multimilionário, é isso, é aquilo, pra ele é muito simples, agora surfar a onda que o pai dele gerou. Como é que foi a educação do teu pai? Você foi um cara que teve de tudo? Tipo assim, uau, tudo que eu tenho é porque meu pai realmente foi o meu maior investidor anjo. Fala aí. Foi só algumas coisas, tá? Primeiro, meu pai nunca investiu em mim. Não? Não. Como assim? Meu pai nunca me deu dinheiro. Não? Não investiu no meu Ou negócio. seja, você não era o cara que seu pai falava assim: não, filho, vai lá. Você quer um Nike Shox? Você quer não sei o quê? Você quer um celular novo? Tá, pega aí. Não era assim? Não, ele me fez um empréstimo. Quê? Ele me deu, quando eu queria começar meu negócio, eu fiz um pitch pra ele, eu vendi. Você fez um pitch pro teu próprio pai? Meu próprio pai, na sala de casa, meu pai sentado, eu falei, eu não tinha pensado que eu precisava de dinheiro pra começar o business. Esse negócio de vender material. Isso com 13 anos? Isso com 12 anos. Ah, com 12, porque o projeto começou... O negócio começou com 13. Mais cedo, A entendeu? ideia Aí com você 12. adquiriu mais maturidade, com 13 e falou: agora é a hora certa. E aí eu fui apresentar o negócio pra ele, eu pensei durante o próprio pitch, que eu tenho um negócio de pensamento acelerado, eu preciso de dinheiro pra começar esse negócio. E eu vi a oportunidade que meu pai tava emocionado, vou fazer um pitch emocional aqui, eu vou tirar a grana desse velho. Se ferrou. Eu falei, preciso de 5 mil reais pra começar meu negócio. Você pode investir isso em mim? Ele, não, eu vou te dar esse dinheiro emprestado. É o primeiro dinheiro que você ganhar de volta, você vai me devolver. Ele falou, meu maior arrependimento da minha vida foi não ter cobrado juros sobre esse valor. Ele falou isso? Falou. E ele fala no livro dele, fala nas palestras. Porque a intenção dele era me dar Você pagou ele? Paguei. Primeiro dinheiro que eu recebi no legítimo, eu paguei de volta. Primeira coisa, foi PayPuff. Dinheiro de volta, eu paguei meu pai. Primeira coisa. Uma coisa que foi muito legal foi o seguinte: ao contrário de muitos pais, isso é uma coisa que a gente vê muito aqui onde a gente mora, que, tem bilionários, tem uma galera rica pra caramba aqui onde a gente vive, e você percebe muito isso, é muito simples filhos de pessoas bem-sucedidas perderem um propósito. Se frustrarem. Porque, ele tem tudo na vida e ele não tem frustrações. Uma criança pobre, ela não tem material escolar, não tem um monte de coisa. Esse moleque tem tudo. A primeira coisa que ele não tem, ele já se frustra, entra em depressão e se mata porque o pai dele não comprou a nova motinha elétrica da Hot Wheels. E aí o jogo do meu pai, também tem outra questão, é que eu não uso o sobrenome... Eu não uso o nome João Kepler pra nada. Você não usa Kepler pra nada? Kepler não é sobrenome, Kepler é nome, mas eu não uso... É nome? É nome. Eu não uso o nome do meu pai pra nada. Se você não tocasse no assunto João Kepler, eu não ia tocar no assunto João Kepler. Sabe por quê? Porque eu quero ter o meu próprio reconhecimento. Eu quero ter o meu próprio sentimento de protagonismo. Eu não sou uma sombra do meu pai. Eu sou eu. Meu pai é meu pai. Eu não preciso Eu não preciso surfar a onda do vácuo que ele deixa pra mim. Você não precisa dar chancela, você não precisa do selo de qualidade dele. Eu não preciso. Tanto é que, cara, eu cheguei num certo ponto da minha vida e que é muito engraçado que meu pai fala isso. Ele falou assim, Davi, eu parei de ser o João Kepler e eu virei o pai do Davi, do Theo e da Maria. Ou seja... ele fala assim, a maior conquista que eu tenho hoje são os meus filhos. É o sucesso dos meus filhos. Os 3 são empreendedores. Meu irmão, ele é manager de DJs. Ele tem Seu irmão é manager de DJs. Ele é sócio do Alok. Que top! Sócio do Alok. A minha irmã tá Caramba, tá querendo fazer uma festa com o Alok aqui em casa, pessoal. Tava aqui pensando, fala com o sócio, rapaz. E aí, da agência do Alok lá e tal, a minha irmã, ela tá abrindo uma loja agora de pijama. Pijamas que você pode usar na rua e em casa. Que doido, velho. E ela foi minha sócia quando eu fazia... Tem outra parada também muito louca, eu até tangenciar o assunto pra falar pra vocês. Mas a minha atitude empreendedora não começou do nada. Começou onde? Com 5. Foi com 5 quando eu tava assistindo Discovery Channel. Discovery Kids. Cara, foi assim. Eu sempre tive empreitadas empreendedoras. E eu sempre tive atitude empreendedora. Então, eu já vendi cupcakes no colégio. Eu já vendi material escolar antes mesmo de criar minha empresa. Você vendeu doce também? Toca aí. Eu também vendi chicletes. Eu vendia doce na rua também. Eu fiz festas pra jovens quando eu tinha uns 11 anos de idade. Eu peguei a maior balada de Maceió, a balada mais top. Uma coisa que foi legal do teu pai é o seguinte. Normalmente, pais bem-sucedidos têm vergonha do filho vender coisa na escola. E outra que rolava. Os pais dos meus amigos, que eram amigos dos meus pais, chegavam assim, você tá passando fome? Tá passando necessidade. Você tá passando necessidade em casa? Coisa. Você tá vendendo coisa? Se precisar, avisa que eu ajudo. Meu pai, não, você não tá entendendo nada. Eu empreendia, graças a Deus, não por necessidade. Eu empreendia por oportunidade. Talvez... Eu não sei a maneira como vocês vão interpretar isso, mas por favor, interpretem da maneira positiva. Eu empreendia por necessidade. A partir do momento em que meu pai, mesmo tendo condições, ele não me proporcionava tudo o que eu gostaria de ter. Como um jovem, como um adolescente, eu vivia rodeado, estudava na melhor escola de Alagoas, eu tava rodeado de pessoas que tinham acesso a tudo. Mas, mano, eu sei exatamente o que você passou. Por quê? Eu vivi num contexto exatamente igual,
só que situações diferentes. Você estudava na melhor escola de Alagoas. Eu, durante 2 anos e meio, eu ganhei uma bolsa pra estudar num dos melhores colégios de Maringá. Só que você não tinha tudo que os caras tinham, porque teu pai não te dava pra poder te educar. Meu pai e minha mãe não me davam porque não conseguiam me dar. Só que ambos tiveram o mesmo aprendizado, qual, se você quiser ter o que esses caras têm, você vai ter que lutar. E foi justamente esse feeling, esse senso que meu pai quis trazer pra mim. Só que é que vai rolar? As pessoas podem talvez pegar esse vídeo e dizer assim, ah, mas coitado, o cara é branco, o cara é bem sucedido, o cara é privilegiado e vai falar de problema. Sim, dentro da perspectiva que eu estava inserido, dentro do ambiente que eu estava inserido, meu pai buscou criar situações que eu pudesse me desafiar. Tanto é que, cara, meu primeiro celular eu que comprei, meu primeiro computador eu que comprei, minha primeira TV eu que comprei. Eu sei que pra grande maioria das pessoas do Brasil, os desafios são outros. É um prato comprar um prato pra comer na mesa, sabe? Pra mim os desafios foram outra perspectiva, mas através dessa atitude meu pai me ensinou muita coisa. Meu, pegando um gancho que você tá falando aí, eu acho que, na verdade, ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de falar assim, ah, pra tal pessoa foi mais fácil. Porque você tem que pensar o seguinte, em nenhum momento dessa vida você vai nascer no corpo do outro. Então o que você tem que fazer é olhar pra você e pensar como é que eu faço pra dentro da minha situação gerar resultado com o que eu tenho, com os recursos que eu tenho agora, nesse exato momento. Então a gente tem que pensar o seguinte, a vida sempre vai dar pra você um ponto de partida. Esse é o ponto de partida. Ou seja, só que independente da situação, esse ponto de partida vai trazer seus problemas. E no caso, tem pessoas que nasceram na periferia que esse cara vai ter a dificuldade XYZ. Tem os outros caras que eu conheço, vários deles, que são caras que nasceram, por exemplo, em berço de ouro, e esse cara, velho, pensa o seguinte, a probabilidade de uma pessoa bem-sucedida, na verdade, não uma pessoa bem-sucedida, a probabilidade de um filho de alguém bem-sucedido entrar em depressão é muito maior do que uma pessoa que nasceu na periferia, porque esse cara não aprendeu a lidar com frustrações. Esse cara se matar é daqui pra ali. Uma coisa que eu acho muito foda é justamente, e talvez você não deve ter compreendido quando você era criança, é esse déficit que teu pai propositalmente fez você passar, ou seja, talvez a infância pobre que ele teve, a infância de dificuldade que muita gente teve, que é o que forja o caráter, na maior parte das vezes, de alguém forte e duro, que é igual o cara o cara que construiu Dubai falou, cara, tempos difíceis geram homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. O teu pai criou tempos difíceis pra você, que fez você ser homem forte. Mesmo que artificialmente. Exato. É muito foda isso. O game é assim, eu convivo nesse rolê o tempo inteiro, com filhos de pessoas que têm muita grana. E é muito fácil pra eles perderem a razão, pra eles perderem o motivo. É a mesma coisa você jogar GTA com cheat de grana infinita. É, pior que eu já joguei. Matt, não tem graça nenhuma. Você não tem graça nenhuma. Você tem todos os carros do jogo, você tem todas as armas do jogo, você joga 10 minutos, o jogo fica entediante assim, não tem desafio, não tem challenge. Então o que eu tento falar o tempo inteiro é que o dinheiro do meu pai não é meu dinheiro. Eu falo isso, e meu pai já falou, eu vou morrer, eu vou gastar tudo em vida, você não vai ter R$1 de herança. Eu vou gastar tudo em vida. Eu vou ser bilionário e a grana é minha. Beleza, perfeito, eu acho isso muito massa. Sabe por quê? Porque as conquistas do meu pai me orgulham, mas não me contentam. No sentido de, meu pai conquista muita coisa. Eu bato palma, aplaudo, mas eu sei que não são as minhas conquistas. E não vão ser transferidas pra você. E não vão ser transferidas pra mim. As conquistas são individuais e transferíveis, é do meu pai. Pra que eu consiga ter o sentimento de protagonismo sobre a minha própria vida, eu preciso ter as minhas próprias conquistas. Tanto é que meu pai fala, Davi, você é bom. Você é melhor que eu. Que massa, pai, muito obrigado. E aí, você não quer trabalhar comigo pra me ajudar a crescer meu negócio? Você vai ter muitas ideias, tá? Ou não, pai? Por quê? Porque eu não quero te ajudar a construir teu sonho. Eu quero construir o meu sonho. É o tipo de coisa que eu falo pra ele. E a parada do cara rico é assim, porque quando você desde pequeno, você tem acesso a tudo, muitos pais têm a mentalidade que eles precisam colocar o filho numa redoma de vidro e fingir que não existem problemas. É fingir que o mundo é perfeito e falar, não, filhinho, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, sabe? E quando, na verdade, a educação que meu pai me proporcionou, e que, cara, eu não sei se as pessoas entenderam. A educação que meu pai me proporcionou criou 3 jovens empreendedores. E todos têm sucesso no seu ramo de atuação. Meu irmão, ele foi ganhar o primeiro carro dele. Ele falou, não quero carro, quero dinheiro. Pegou o dinheiro e investiu na empresa. Ele pegou e começou a ser investidor anjo. Então todos nós lá em casa temos essa mentalidade empreendedora. E o que meu pai quis fazer com isso e está tendo resultado na prática foi mostrar para os filhos dele, para mim, para meu irmão e para minha irmã,
que existem problemas, mas que nós podemos ser exponenciais na Terra o suficiente para resolver cada um dos problemas que aparecem na nossa jornada. Ou nosso, ou dos outros. Então, ele não apenas não blindou a gente de enxergar os problemas, ele mostrou os problemas. Ele falou, a vida real é assim, é desse jeito. Mas teve um diferencial, que ele falou, vai lá e resolva, você tem esse potencial. Todo mundo já jogou videogame um dia, né? E é impossível zerar o jogo sem perder fases. E quanto mais a gente perde fases, mais a gente vai mapeando tudo aquilo que a gente não deve fazer naquela fase pra gente zerar ela e passar pra próxima. E o que acontece? Quanto mais problemas, quanto mais coisas acontecem com a gente, mais apto torna a gente a vencer qualquer fase. Então, por exemplo, quando a gente pega pessoas que são filhos de pessoas bem-sucedidas, o que normalmente acontece, igual falando dessa questão da redoma de vidro? A gente percebe que o pai não quer que o filho perca fases. E aí, esse cara... Que muitas vezes ele perdeu. Que muitas vezes ele perdeu, não quero que meu filho perca fases. E ele começa a dar todas as fases do jogo pro filho. Só que chega uma hora que ele vai ter que jogar sozinho. Só que ele não aprendeu a vencer nem a primeira, que dirá essa 50ª que ele tá agora. E aí ele começa a perder fase. Só que ele começa a perder coisa boba, entendeu? O Mario só cai um pouquinho, vai plim, e ele vai pra próxima. E ele chora e diz, eu não acredito, a tartaruguinha encostou em mim. Fala, cara, mas isso é uma coisa tão idiota, entendeu? Que já viveu aquela mesma fase 1 milhão de vezes, ele sabe exatamente do que se trata. Aquilo não faz nem coceira nele. Exato, então isso eu acho muito foda, entendeu? Ou seja, você, como tantas outras pessoas que tiveram seus desafios, suas lutas, suas dificuldades, você venceu. Não só isso, né? No jogo do empreendedorismo, você já zerou muita coisa. Zerei, cara, é muito louco que eu tenho 19 anos hoje, né? Apesar de não parecer ter essa cara de molecão, eu tenho 19 anos. E eu já vivi muita coisa, velho. Eu tive muita experiência que as pessoas não vão ter o resto da vida inteira. Você tem noção? É muito louco também, porque eu cheguei num ponto da minha própria vida que, independentemente dos meus pais, com 15 anos, eu já tava vivendo o modo automático do modo cheat do GTA. Dinheiro infinito. Simplesmente protagonismo, eu tinha o sentimento de que eu tava sendo útil pra alguma coisa. Grana, eu tava ganhando dinheiro pra caramba. Livro, palestra, curso, treinamento, empresa e vaidade. Cara, eu tava sendo capa de um monte de coisa. Eu era o Forbes Under 30. Forbes Under 30. Eu era o genro que todas as mães queriam ter, os pais queriam ter. Você quer ter também? Quando você tiver uma filha... Eu conquistei muito cedo esse tipo de coisa, mas eu coloquei na minha cabeça que a zona de conforto ela não leva a lugar nenhum. A zona de conforto ela só vai te levar a conquistas confortáveis, a conquistas que estão dentro do patamar que as pessoas que estão dentro da zona de conforto elas conquistam. E eu poderia muito bem ter me colocado na zona de conforto ali naquele momento e pensado assim, cara, nenhum desafio, eu não preciso mais de desafio, já me desafiei o suficiente na minha vida. Com 15 anos, eu já tinha criado uma empresa, eu já tava na Forbes, eu já tinha participado do Shark Tank, eu já tinha lançado um livro. E eu falei, não, eu vou me desafiar, fui pros Estados Unidos, velho. Sem conhecer ninguém. Escola pública. Eu estudava com o filho do pedreiro, o filho do marceneiro. E aí meu pai teve uma passagem muito legal. Quando eu tava indo, meu pai foi me deixar lá, né? Quando eu tava indo, ele falou assim, Davi, você até agora foi bom no Brasil, né? As pessoas me conhecem. Você pode ter usado, apesar de não ter sido proposital, mas você pode ter usado alguma conexão que eu gerei pra você. Quero ver você ser bom nos Estados Unidos, quando ninguém te conhece. Eu coloquei aquilo ali como meu challenge, como meu desafio. Falei, você, tem uma semana. Uma semana eu tava dominando a escola. Fui capa do jornal do colégio. Comecei a escrever em inglês. Eu dava aula de empreendedorismo, eu não fazia prova. Eu tinha aula de empreendedorismo, o professor preparava a prova e falou assim, Davi, não, você não precisa fazer a prova. Você vai aplicar e a tua nota vai ser da aplicação. Eu dava aula pras pessoas. O diretor do colégio, ele me chamava pra conversar toda semana pra implementar projetos de empreendedorismo dentro do colégio. Teve um turnaround gigante na minha vida. Eu entendi que eu era um merda. E não tem problema nenhum ser um merda. Eu entendi que o mundo é gigante. Que tem milhares de pessoas lá fora que são muito melhores que eu. Em diversos aspectos. Tá tudo bem. Você consegue ter resultados sendo o que você é. Mesmo que não seja tão bom. Se tiver bom pra você, tá tudo bem. Mesmo que não seja tão bom aos olhos dos outros. Se você estiver contente, se você estiver satisfeito, se estiver bom pra você, tá tudo bem. Me fez colocar o chinelo da humildade e colocar meus pés no chão mais uma vez. Quando eu cheguei lá e eu falava, my name is Davi Braga. E eu tenho, sei lá... Primeiro que no começo eu não dei carteirada de seguidores, porque eu queria fazer amizade de verdade. E se eu chegasse lá na escola nova, eu começo a dar carteirada de seguidores, conquistas, Forbes, livro, não sei o que, eu ia ter um monte de... A mesma parada lá interesseiro pra caralho, que não era o tipo de pessoa que eu queria ter ao meu lado pra me agregar valor verdadeiro. Então, mas depois de um tempo que eu chegava lá, eu falava, my name is Davi Braga, tá foda-se. Daí, seu Davi Braga. Tá ligado? Eu não tô nem aí, eu tô aqui na minha correria pra conseguir comer hoje à noite. Os moleques estavam comigo na escola pública. Quando eu vi que tava tendo briga de faca dentro do colégio, de facção pesada.
Quando eu vi um monte de coisa pesada que tava rolando, eu entendi, cara, a realidade é muito diferente da redoma que eu estava sendo criado. Apesar de eu ter sido colocado em situações para que eu quebrasse essa redoma, eu mesmo assim ainda estava inserido em uma redoma. Eu vivi uma realidade que não era minha, por um período de tempo. E me fez expandir minha consciência. É aquela parada. Todas as experiências que você vive no passado formam pontos. E esses pontos podem ser conectados. Formaram diversos pontos. E esses pontos são conectados até hoje. Foi uma experiência que abriu meus olhos, assim. Eu falo que pra você crescer como ser humano, você pode fazer algumas coisas. Primeira delas é você conhecer novas pessoas. Segunda, você ter novas experiências. Quarto, você se permitir conectar novos pontos a partir da experiência que você viveu. Essas 3 maneiras. Pra gente poder finalizar... É porque a gente aqui é papo de brother, velho. Mano, se for deixar, nós fica aqui até meia-noite aqui trocando ideia. Você é louco. Se você pudesse... Na verdade, se você pudesse, não. Você pode agora. Tem um monte de gente que tá assistindo a gente e as pessoas, elas sempre vão dizer que foi fácil, que foi isso, que foi aquilo e que pra você foi de um jeito que pra ela não foi e que pra você foi muito mais simples, isso e aquilo. Se você pudesse dizer, sei lá, uma frase ou em poucas palavras, algo que pudesse fazer a pessoa tirar a bunda da cadeira, o que você falaria? As únicas pessoas que são lembradas são aquelas pessoas que fazem algo diferente da maioria. Nós, seres humanos, nós temos acesso a um potencial infinito, potencial gigantesco. Criatividade, inteligência e diversos outros fatores. A gente tem uma característica que os outros seres não têm. A gente tem o potencial de aprender. E de aprender cada vez mais. Eu não aceito nada menos do que meu próprio potencial pode me oferecer. Eu não me contento com nada menos do que meu próprio potencial pode me oferecer. Não entra na minha cabeça você querer deixar o mundo quando você morrer e deixar o mundo exatamente do jeito como você entrou. Eu quero sair daqui e deixar um mundo diferente para as próximas gerações. Quando eu empreendo, quando eu faço acontecer, quando eu gero renda, eu gero economia, eu transformo o Brasil de hoje, de amanhã. Consequentemente, eu transformo a vida dos meus tataranetos, dos meus netos que vão estar aqui presentes. Eu sirvo não apenas por mim, para que eu tenha liberdade, para que eu ganhe dinheiro. Eu sirvo pelo meu Brasil porque eu amo minha terra e eu quero fazer diferença aqui. Eu sei que tem muita gente que tá meio perdido, que tá com a esperança baixa, que tá muito preocupado com os problemas que a gente tá vivendo. E eu queria dizer o seguinte, cara, deixa teu legado na terra, sabe? É que nem os homens das cavernas que vieram aqui anos atrás e deixaram desenhos na parede das cavernas e que a gente estuda e vê até hoje. Faz com que a tua história esteja tão registrada e seja tão importante para as pessoas ao ponto que elas estudem e lembrem de você. Já pensou? Imagina, visualiza. Você não tá mais aqui na Terra. Você tá lá em cima. Mas mesmo assim você consegue olhar pra baixo e ver. E você vê os teus netinhos. Conversando com... Teus netinhos não, teus tataranetos. Conversando com os amiguinhos de escola. Falando assim... Esse cara aqui. Ele foi meu bisavô. Ele mudou completamente a geração dele. Ele fez diferença. Ele ensinou a galera a crescer. Ele ensinou a galera a ganhar grana. Esse é o tipo de coisa que eu fico visualizando o tempo inteiro. É o tipo de coisa que me dá esperança e que dá muita vontade de seguir em frente. Porque se você faz o que você faz pela grana, se você faz o que você faz simplesmente pelo dinheiro, é muito vago. É uma coisa que você perde a motivação de uma hora pra outra quando você ganha. Dinheiro sem proposta é só papel. É só papel. É só papel. E eu ainda digo mais, velho. Eu acho que o dinheiro é literalmente consequência, isso é clássico. Mas ela é consequência de uma coisa específica. Consequência de um trabalho bem feito. Consequência de uma vida com propósito. Consequência de uma vida com o intuito de deixar um legado pro planeta e de fazer diferença. E assim, dinheiro é diferente do sucesso, né? O sucesso verdadeiro, que tem a ver com felicidade, ele só vem com protagonismo. Que é você se sentir útil. Em que você é bom? O que você gosta de fazer? O que você pode juntar o que você é bom e o que você gosta de fazer de tal maneira que te proporcione grana, dinheiro. Mas não pelo dinheiro, pela liberdade. Para que você consiga cada vez mais se proporcionar fazer o que você ama. E você só consegue fazer isso com dinheiro. Eu vendi uma empresa por mais de R$500 mil com 18 anos de idade. Eu comecei a empreender com 13. Eu enfrentei diversos desafios, velho. A galera olha pra mim e acha que não, eu enfrentei diversas coisas. Eu cheguei a acreditar que não era possível. Eu cheguei a acreditar que... Teve um professor meu de ensino fundamental que ele chegou pra mim e disse assim: Davi, você nunca vai ser ninguém na vida se você não tiver disciplina. E vários outros que, tipo, eu praticamente reprovei o 4º ano do ensino fundamental, porque eu era péssimo em matemática. Hoje a matemática que eu preciso saber são o número de zeros na conta. Tô zoando. Mas assim,
A melhor maneira de você provar pra você mesmo que é bom é você fazendo. É você realizando. E eu só consegui acreditar no meu próprio potencial a partir do momento que eu conseguia ter resultados proporcionais àquele Davi que eu queria ser. Quando eu comecei a ter resultados proporcionais, eu de fato deixei a minha guarda baixar e eu acreditei no meu próprio potencial. A pior coisa que vocês podem fazer é vocês acreditarem sobre vocês mesmos. É vocês acharem que você não merece, que você não vale, que você não pode. Essa é a pior coisa que alguém pode fazer, na minha visão. E é isso, pessoal. Gente, é isso. Acredite em você mesmo. Comece pelo porquê. Entenda o porquê você tá fazendo o que você tá fazendo. E simplesmente não espere que o mundo acredite em você. Por mais que a sua ideia seja idiota, é melhor você acreditar na sua ideia idiota e no futuro mostrar pro mundo que eles estavam errados do que você não acreditar em você mesmo e eles continuarem pra sempre pensando que você é um idiota. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é o que da visão? Bora ganhar dinheiro, meu filho!